E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje, a gente vai continuar analisando o artigo do Ben Goertzel sobre AGIs, Artificial General Intelligence, que tem a ver com criar sistemas que possuem inteligência, como eu digo em todos os vídeos. Você pode também ver na descrição do vídeo a definição bonitinha. Então, gente, o que uma AGI deve ter? O que um sistema como o Sony, do Eu, Robô, escrito por Isaac Asimov, que na verdade é o segundo livro dele, o que um robô deve ter para ser realmente considerado inteligente como um ser humano. E a questão aqui, gente, é muito mais do que tá aqui, tá? Mas essas são as coisas básicas, algumas relacionadas também à robótica e algumas à neurorobótica, né? Então, percepção. Então, tem que entender o campo ao seu redor, né? Isso robôs atuais já conseguem fazer. Ele vai usar sensores, câmeras para tentar e usar inteligência artificial, né, para identificar os padrões do que ele está vendo, né, em vídeo de sensores para tentar entender o ambiente ao seu redor. Atuação, né? Então, você não vai querer que um robô fique batendo na parede 130 mil vezes, porque ele é um robô independente. Não, ele tem que ter uma noção de atuação dentro do espaço que ele está. Memória, que é ele guardar informações que ele acha relevante. Não é, porque se ele guardar toda a informação que existe, imagina que ele gravasse todo o vídeo que ele vê. Todo, ele tá, ele tá numa. Tudo que ele vê, todo tempo, ele vai gravar. Vai ter que ter um espaço de armazenamento infinito. Nem na nuvem vai dar pra salvar isso daí, porque o certo seria na nuvem, né? Mas você vai ter que ter zettabytes de informação que não ia dar, né? Então, o legal da memória humana é que tem a memória de longo termo e curto termo, longo prazo e curto prazo, e ela associa as coisas que são mais importantes para nós. Então tem coisas, por exemplo, da sua infância que você não lembra. Pessoas que você não lembra. Por exemplo, uma coisa que eu lembro na minha mente, que eu consigo imaginar, é o rosto da minha avó. De outra avó, né, que eu só vi uma vez na vida. Eu lembro, eu era pequeno, mas eu lembro. Porque foi a única vez, né, então eu consigo imaginar o rosto dessa pessoa. Porque foi uma coisa que o meu cérebro ele pensou, nossa, isso daqui é importante, então tem que lembrar. Mas tem coisas que eu não lembro. Tem matérias na escola que eu não lembro, pessoas da escola que eu não lembro. É, tem várias coisas, filmes de repente. Tem filme que a gente esquece, mas tem filme que a gente lembra tudo. Por quê? Porque é, nosso cérebro ele tende a focar nas coisas que são mais importantes para nós. Por quê? Porque obviamente não vai ter. Se ele tivesse que guardar toda a informação processada no nosso cérebro todo dia, a gente ia ser um caos, né? Haja processamento e memória para conseguir guardar essas informações no cérebro. Então, por mais que a gente, sabe, guarde coisas que a gente nem imagine, a gente nunca guarda tudo. A gente não consegue acessar todas as informações processadas durante a nossa vida. Por exemplo, você tem 40 anos, por exemplo. Vamos supor que eu tenho 40 anos. Não tem como processar todas as informações que eu tive na minha vida. É impossível. De eu acessar todas as informações que eu já vi. As pessoas, nomes, lugares, coisas que eu li. É impossível. Principalmente as que eu li, porque. Gente, tanto de livro que a gente lê por ano, artigo, não é impossível você lembrar tudo. Então, tem artigos que eu vejo recentemente que eu não lembro nada do que o artigo está falando. Eu li, gostei, não esqueço. Então porque nossa memória tende a pegar as coisas boas de cada artigo, por exemplo, e fazer a gente aprender isso. Então a gente tem que aprender os padrões e armazenar suas coisas importantes. E a gente não precisa fazer isso de forma consciente, a gente faz isso de forma inconsciente. Então será que a gente poderia fazer um robô que poderia, pela sua, pelo seu próprio design, só pegar coisas que realmente são relevantes para ele? A gente tem que pensar o que é relevante. Essa é a coisa mais tensa. E a memória vai ser importante no aprendizado dele também, né? Na questão das coisas que ele aprende, das coisas que ele foca. Por exemplo, vamos supor que ele vai ver uma palestra de filosofia, um robô, né? E ele ouve, né? Um monte de besteira esquerdista, por exemplo. Vamos supor. Você pode ser esquerda, não tem nenhum problema. A gente tem a livre agência, a gente está num país livre. Mas vamos supor que você seja esquerdista. E aí, dá uma palestra, né? O robô ouve. E ele fala, nossa, daqui é uma merda. Ou ele pode falar que é legal. Então, o aprendizado de um robô AGI
de um sistema EGI, ele deve ser independente. Então ele deve tomar decisões. Ele deve decidir se ele é esquerda ou direita. Eu prefiro que ele seja direita, na minha opinião. Mas aí é a opinião dele, né? Isso se ele puder ter livre agência, né? A questão é que a gente não pode teorizar de coisas que são impossíveis, né? Então, na questão atual, um robô ter livre agência é impossível. Raciocínio, e raciocínio não tem a ver só com coisa matemática, enfim. Raciocínio é você ter bom senso, né? Você conseguir olhar para um padrão, numa experiência do momento, né? Então, por exemplo, você vê alguém brigando. Você tem que entender o que está acontecendo e ver se você tem que intervir ou não. Imagina que um robô tenha força para intervir. As leis de Asimov, elas não podem funcionar num robô AGI. Porque ele é um livre agente. Se ele não ser um livre agente, ele não é AGI. Uma AGI presa no seu próprio mundinho, ele é dependente do observador. Então não tem como a AGI ser dependente. Então, desculpa, Isaac Asimov, eu gosto de você. Você escreveu 500 livros, é a minha inspiração para escrever livros. Mas não tem como uma AGI possuir livre agência e ao mesmo tempo ele conseguir obedecer às 3 leis de Asimov, né? Que é não ferir um ser humano, que é não ferir a si mesmo, se não me engano. Não contratar com as 2 leis, né? Nunca machucar um ser humano, né? Enfim, o objetivo das leis. Mas depende. E se é um assalto, por exemplo, vamos supor, será que uma AGI poderia intervir? Então é uma questão mais de raciocínio, né? Bom senso. Então uma AGI, para ser AGI, seria bom ter bom senso. Planejamento, aí é planejamento mais a questão de você prever coisas relacionadas ao mundo à sua volta. Então, por exemplo, vamos supor que uma AGI está atravessando a rua. Será que ela olha para cada lado? Ela tem que olhar, obviamente. Ela tem que ser ensinada a isso. E se vir um carro, ela atravessa, senão, não. Mas tem vezes que dá para atravessar mesmo que o carro tá longe. Você tem que meio que prever isso, né? Se o carro tá longe, você vê mais ou menos a velocidade dele pelo barulho do motor, né? Aí você sabe se pode atravessar ou não. É mais bom senso, planejamento. Então nós fazemos isso de forma intuitiva. Agora pro robô é muito mais difícil. E se ele planejar errado e acabar sendo atropelado, aí não daria muito certo. No caso de um software, ele teria que, por exemplo, numa conferência, por exemplo, que está uma EGI, ela deveria, numa conversa, ela deveria prever o que ela vai falar no decorrer da conversa. Perguntas, conseguir, de repente, a partir da conversa que a pessoa está tendo com você, ela conseguir identificar os padrões e conseguir se adaptar. Porque quando a gente vai conversar com alguém, vamos supor que você vai falar sobre futebol. E vamos supor que recentemente tem alguns fatores que aconteceu em alguns times que você torce, que a pessoa torce, que com certeza vão estar nessa conversa. Aí você já fala, oh, você viu o que aconteceu com aquele time lá recentemente? É uma coisa de planejamento de fala, mas será que é possível replicar isso num robô? A gente faz isso de uma forma tão intuitiva, gente, mas replicar isso aí é quase impossível. Motivação, que você tem que ter livre agência para ter motivação, né? O que a gente chama de volição, né? Volition, em inglês. De você ter desejos, de você ter... Tem que ter uma questão de autoexistência para você ter esse conceito, né? E emoção, é a parte mais difícil, né? Que o robô vai trazer, né? Será que um robô pode ter emoções? Primeiro, ele não pode ter emoções se ele não tiver livre agência. Ele não pode ter emoções se ele não tiver livre agência. E com livre agência quer dizer que ele é livre para fazer o que ele quiser. Então, as emoções elas são livres, elas são uma coisa arbitrária das nossas ações e pensamentos. Então, ela se baseia nas nossas ações e pensamentos, na forma que a gente é, da nossa personalidade. Então, o robô tem que ter tudo isso, um sistema tem que ter tudo isso para conseguir ter a generalidade para criar uma emoção. E aí, eu vou pegar algumas partes. Tudo isso que eu peguei, tá? É do paper, do Ben Goertzel. E aí ele vai falar, por exemplo, na parte de raciocínio, de dedução, de premissas incertas, conseguir observar o mundo, né? Por exemplo, numa conversa que eu falei que você pode prever que a pessoa vai falar sobre tal assunto, já que aconteceu recentemente. Não só no futebol, mas também coisa política, eleição, sei lá. Indução,
que de premissas incertas também observar o mundo, abdução também relacionada ao mesmo assunto, parece tudo a mesma coisa, né? Raciocínio causal, raciocínio físico, baseado nas operações básicas da física, né? Então se o robô vê um prato caindo e ele tem a habilidade de pegar, ele tem que pegar, só que ele tem que reagir a isso, e isso é muito rápido. Como o robô consegue fazer isso tão rápido? A velocidade dele de sensores deveria ser rápida e de movimento deveria ser rápido. É uma coisa que nosso cérebro ele faz esse processamento de forma bem rápida. E raciocínio associativo, né? Com questões espaço-temporais, né? Então, por exemplo, vamos supor que um robô está atravessando a rua, né? E está vindo um carro. E ele consegue calcular, baseado onde está o carro, e a provável velocidade dele, baseado só na visão dele, da visão computadorizada dele. E ele consegue associar a questão de espaço, tempo, que ele pode atravessar, porque o carro está longe. Que é uma coisa que a gente faz toda hora. Toda hora. Às vezes a gente vai dar uma corridinha, né? Mas enfim. Ou por exemplo, de uma bola caindo, de alguém indo cumprimentar ele. Você tem que ter uma noção temporal e espacial. Vamos supor que... isso parece tão inútil, mas vamos supor que o robô vai cumprimentar alguém. E aí não só de maneira física, mas vamos supor também virtual, né? De cumprimentar tipo, oi, tchau. Você não pode demorar nisso. Vamos supor que alguém dá a mão pra você... pra você, né? Cumprimentar. Você não vai ficar pensando se você vai fazer isso. Você tem que ter associações relacionadas a... Pô, alguém tá estendendo a mão, automaticamente eu vou apertar. Você tem que ter noções de espaço e tempo bem rápidas para você fazer coisas relacionadas a relações sociais. Então, alguém vai falar, por exemplo, numa conferência, por exemplo, para uma AGI, pô, eu queria saber sobre tal assunto. E aí a gente vai terminar a nossa palestra. Então a gente tem que associar que a gente tem que terminar rápido, porque está falando que vai acabar a palestra. Então eu posso ter uma parte temporal nessa frase e a parte de eu tentar prever, tentar resumir o máximo possível, porque a palestra está acabando. Para nós é fácil fazer isso, de boa, sem nenhum problema. Mas para um robô fazer isso, ter essa associação, na verdade agora é temporal, né? É bem mais difícil do que parece. Também self-awareness, que é uma coisa importante na parte da consciência, que é você ter uma consciência do campo ao seu redor, né, de você mesmo. Tem robôs atuais que parecem ter isso daí, não sei se é verdade. Teoria da mente, de autocontrole, empatia. Empatia é uma coisa também de livre agência, né? Você não pode ter empatia forçada num robô, numa AGI. Por exemplo, um chatbot tem empatia pela pessoa. Essa empatia tem que ser algo produzido de forma artificial, mas de forma livre, na questão de não ser uma coisa forçada. Eu não sei se deu pra entender, porque é só um robô, né? Mas empatia é uma coisa muito humana. Então, se reproduzir isso, você vai ter que fazer algo muito humano. Então, tem vezes que o ser humano não quer ter empatia. Será que se você fazer uma IA artificial, vai acontecer isso daí, né? De ele não querer ter empatia com a pessoa, enfim, no chatbot, enfim. Enfim, gente, era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. 13 minutos. A gente vai parar aqui nesse vídeo. A gente vai falar sobre arquiteturas cognitivas, que é uma perspectiva mais baseada no cérebro, relacionada à inteligência artificial. Então esquece redes neurais, elas são o passado. Arquiteturas cognitivas são o futuro. Daí já pelo menos, né? Enfim, espero ter sido útil esse vídeo. A gente vai falar mais sobre isso amanhã. Então, até mais.